Olá, as pessoas, tudo bom? Vamos lá para nossa ou para as nossas aulas, né? De números 36 a 40. Então a gente está chegando aí nos 2/3 do nosso componente curricular, da nossa disciplina. Então a gente já passou da metade, a gente já tem um bocado aí da disciplina percorrida. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar e aprendendo algo de interessante, né? Então, para a gente ir direto ao assunto, ganhar tempo, a gente vai, desculpem, trabalhar hoje alguns temas um pouco mais tradicionais da psicologia social, mas tentando trazer uma abordagem da psicologia social crítica mais recente, né? Então, é a ideia de a gente trabalhar conceitos clássicos numa leitura apresentada por aquele manual, né, que eu passei para vocês que a gente está trabalhando. Eu não consegui achar um texto em português que trabalhe diretamente com o modelo que a gente vai trabalhar aqui. Vocês encontram informações sobre alguns desses conceitos e alguns experimentos é, facilmente na internet, artigos mais tradicionais, artigos recentes, né, que seguem esses conceitos dentro dessa leitura mais tradicional, mas hoje a gente vai falar deles nessas duas acepções. O meu objetivo não é nem tanto ensinar esses conceitos e falar desses experimentos, a gente vai ver para ilustrar a cultura geral da psicologia, né? Mas eu acho que é bom a gente recapitular o que a gente estava fazendo para entender o sentido dessas aulas aqui. Primeiro, as cenas do capítulo anterior, né? A gente trabalhou com o conceito de identidade, a gente viu lá o texto do Ciampa, né, da identidade como uma metamorfose. Depois eu falei de alguns outros conceitos, principalmente para falar do self, né? Então do conceito, as suas implicações práticas. E a gente viu os exemplos aí da Helen Keller, né, como uma construção do self, e do Carrano, como uma certa desconstrução desse self, né? Uma outra construção a partir de uma carga institucional mais pesada. Qual é a ideia aí? A gente sair um pouco da noção ah, mais substancial, né, substantiva do eu, da personalidade, para pensar um pouco mais nessa concepção da identidade ou do self enquanto relacional, né, enquanto interativo ou baseado nas interações e nos contextos. Isso tem uma implicação bastante direta no que a gente tem conversado, que é como os contextos têm efeitos sobre cada um de nós, sobre como nós nos percebemos e como vamos reconstruindo essa autopercepção, né? E a ideia hoje é dar uma sequência a essa argumentação com um pouco mais de elementos teóricos, né? Então, a gente viu aí essa ideia de identidade enquanto essa transformação, essa possibilidade de transformação constante a depender do contexto, né? Por isso, a ideia da gente ver uma possibilidade de vida para Helen Keller e como uma relação importante abre a possibilidade de outras relações e de reconstrução, né? E no caso do Carrano, como a gente viu, os efeitos manicomiais sobre a identidade da pessoa, né? Então, a ideia hoje é a gente discutir três conceitos, eles têm vários outros próximos, né, mas três conceitos centrais da psicologia social clássica. É o conceito de atitude, o conceito de atribuição e o conceito de influência social. Principalmente atitude e influência social, né? Então, atitudes e atribuições vão corresponder a um dos capítulos, né, daquele livro do Manual de Psicologia Social Crítica, e influência social corresponde a outro capítulo. Então eu vou sintetizar dois longos capítulos, eles dão exemplos, eles têm transcrições de falas, essas coisas, mas a gente não vai entrar nesses detalhezinhos, a gente vai trabalhar de uma forma mais ampla com o conceito. Qual é o meu objetivo? Né? Onde é que a gente quer chegar com isso? Vamos entender um pouquinho melhor o que são as atitudes e essa influência social, mas basicamente atitudes
estão vinculadas a sentimentos pessoais, mais precisamente a uma afetividade positiva ou negativa em relação a algo ou alguém ou a um grupo. Na sequência, na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre preconceito, discriminação e, e algumas outras questões importantes, tá? Então, o conceito de atitude está na base do conceito de preconceito, né? E para a gente vai ser importante porque a gente vai trabalhar não só a ideia do preconceito racial, por exemplo, do preconceito de gênero, mas outras formas de preconceito que estão inseridas na nossa forma de lidar com o outro e que a psicologia, de uma certa forma, constrói também. Então, a ideia é a gente trabalhar um pouco com essa noção de atitudes, que seria algo quase que, dentro da teoria clássica, não é observável, né? A gente pode inferir a partir de comportamentos. Então, a atitude é uma postura que a gente tem diante de algo, de alguém ou de um grupo, né? De alguma ideia, alguma coisa assim. Isso é interessante porque a forma como a gente sente ou explica esse sentimento, e aí a atribuição de sentido, a atribuição de significados, vão dizer muito sobre a nossa posição diante de nós mesmos e diante das coisas e dos outros, né? Então, se a gente quer transformar alguma coisa com alguém, né, se o nosso trabalho é transformar alguma coisa numa direção que a gente acredita que seja melhor para a pessoa, para a comunidade, para a instituição, a gente pode trabalhar com atitudes, né, ou pelo menos com essa mudança de atitudes. Então, a gente está imaginando que a gente possa trabalhar dessa forma, né? Ou seja, se uma pessoa sofre muito em relação a outras pessoas, é preciso que ela mude o posicionamento dela diante dessas relações. Se profissionais precisam transformar as suas atitudes em relação, por exemplo, aos usuários de um serviço, a gente vai trabalhar com mudanças de atitudes. E quais são essas possibilidades de mudanças? Através da influência social, né? E os tipos de influência. Então a gente não vai chegar em nada muito complexo aqui, mas é só para dar essa ideia e dar alguns princípios desses conceitos que são conceitos em construção, né? Algumas décadas, e às vezes parece que eles têm um alcance pequeno, mas é isso mesmo. E a partir deles a gente vai conseguindo pensar algumas outras coisas, tá? Então essa é uma introdução mais geral, né? E a gente então hoje fala, está dividido pelos capítulos, né? Atitudes e atribuições é a primeira parte da aula e a influência social é a segunda. E eu vou tentar ser breve e a gente conversa mais na quinta-feira. Então vamos lá. Sobre atitudes e atribuições, né? Segundo Gordon Allport, que é o grande autor que discute a questão das atitudes, do preconceito, né? O conceito de atitude é o mais característico e indispensável da psicologia social. Então, é um conceito que ele e o irmão dele trabalham muito ali pelos anos 20, quer dizer, a gente está chegando aí a cerca de um século do conceito, né, e da influência enorme desses autores para a gente pensar nessa questão da atitude, né? E como é que então a gente poderia definir? Eu estou trazendo já uma definição que não é uma citação do Allport, né? Mas é uma forma como os autores desse texto, já aparecem os nomes deles ali, eles não são famosões não, né? São dois autores do Reino Unido e do outro capítulo acho que tem gente da Nova Zelândia, né? Mas a ideia de atitude esse conceito se refere aos nossos sentimentos e posicionamentos em relação a algo. Trata-se de um processo de avaliação, ou seja, de dar valor positivo ou negativo, forte, fraco, né? Tem essas variações. Então, por que é um conceito importante? Primeiro, antes de falar da segunda parte, né? Trazendo aqui na minha memória leituras antigas de Allport, né? Eu usei Allport para pensar algumas coisas na minha pesquisa do doutorado. Esse posicionamento em relação a algo, o termo atitude vem das artes, vem das esculturas, né? Então, quando alguém vai ali lapidando a pedra e pensa na posição do personagem, né? Daquele que vai ser representado, eles chamam isso de atitude.
Então, é daí que vem o termo, tá? O uso do termo deriva das artes. Por isso esse posicionamento, né? Daí a gente fala em preconceito, por exemplo, que é uma atitude negativa em relação a um grupo. Então, espera-se que as pessoas, né, a importância de a gente saber esse posicionamento é porque a gente espera que as pessoas venham a agir de maneira consistente com a forma como avaliam o mundo à sua volta. Então, a atitude daria uma ideia de qual vai ser a ação das pessoas, ou a gente pode, de alguma forma, prever ou predizer como alguém vai agir a partir das suas atitudes, né, daqueles valores com os quais essas atitudes se relacionam. Então, uma outra questão importante, né, é que se a gente pode imaginar como alguém vai agir por conta das suas atitudes, as atitudes podem também ser amplamente compartilhadas por grupos sociais. Então a gente consegue entender também como determinados grupos vão agir, tá? Ou pelo menos essa é a ideia original do conceito, essa possibilidade de compreensão das ações das pessoas, do comportamento das pessoas. Vocês vão ver que eu vou ler um pouquinho mais e tá um pouquinho mais detalhado os conceitos, porque como vocês não têm texto, eu estou tentando compensar por aqui. Então, o que seria tá aqui o nome dos autores, McVitie e McKinley, né, e o livro é de 2017. Bom, o que seria então a atribuição? A atribuição é como o indivíduo dá sentido ao mundo, como explica eventos que ocorrem à sua volta, em geral atribuída a traços dos indivíduos. Então, são dois conceitos da psicologia social hegemônica, né, ou a psicologia social mais tradicional, em que a atribuição vem trazendo essa ideia de como a pessoa explica o que acontece em torno dela, né? Então a atitude é como ela avalia e a atribuição é como ela atribui sentido, ela atribui uma explicação. Citando então os autores aí, o estudo das atitudes e atribuições, portanto, oferece potencialmente uma riqueza de informação sobre como damos sentido ao mundo no qual vivemos por meio de nossas avaliações de tudo que está à nossa volta e de nossas explicações dos eventos sociais e ações dos outros. Isso é muito interessante porque talvez a gente não tenha acesso direto às atitudes, a esses sentimentos das pessoas, né? Então alguém pode não gostar do que eu estou falando, mas não manifestar isso, né? Ter uma avaliação negativa do que eu estou falando, mas essa pessoa vai manifestar isso de uma outra forma. E para a gente entender como é que isso acontece, a gente precisa entender como é que ela explica a ação dela diante do fato de estar me ouvindo e não gostando do que eu estou falando. Então, esses conceitos têm aí essa possibilidade, né, ou essa potencialidade de trazer uma riqueza de informações sobre a nossa relação com o mundo, né, com as pessoas e com a gente mesmo. Então vamos lá. Como é que as atitudes são abordadas normalmente, né? Então, a primeira coisa que os autores vão chamar a atenção da gente é que elas revelam aspectos consistentes dentro dessa visão hegemônica, né? As atitudes revelam aspectos consistentes e profundamente enraizados no self profundo, né? Então, é quase que concomitante à ideia de atitude, à ideia de personalidade. A personalidade, de uma certa forma, é organizada em atitudes, essas atitudes têm a ver com crenças que vão se juntando cognitivamente a elas, já já a gente vai falar disso, e a valores. Então, os valores são algo como honestidade, liberdade, honra, né? Então, são ideias muito grandes com as quais nós nos relacionamos e pelas quais a gente valoriza ou pelas quais a gente avalia o mundo. Então, essa parte mais íntima, né, desses sentimentos diante do mundo, das coisas, que vai poder receber uma carga cognitiva com as nossas crenças, com a forma como nós vamos construindo explicações, ou pelo menos como explicam o mundo e a gente vai absorvendo,
é que são as atitudes, né? Então, o pressuposto é que haveria algo mais profundo em nós, né? Algo ali interno, que a gente pode manifestar ou não, que é onde ficam, né? Esse onde é estranho falar, mas talvez seja isso mesmo, onde ficam essas atitudes, tá? E o que acontece? Esses aspectos consistentes e enraizados do eu, do self, ajudam a predizer como as pessoas vão se comportar, ou como as pessoas se comportariam em uma grande quantidade de situações sociais. Se eu parto desse pressuposto de que as pessoas têm essas características, carregam com elas, então posso falar de um preconceituoso ou de uma pessoa sem preconceitos, né? Claro, atitudes é muito mais do que isso, mas eu uso preconceito como exemplo porque é um exemplo de atitude negativa que todos nós conhecemos de alguma forma, né? Então, eu posso falar que aquela pessoa, na maior parte das vezes, vai se comportar de maneira preconceituosa, né? Há uma consistência interna, há um eu, e essas atitudes estão ali na base desse funcionamento do eu. Isso cria uma possibilidade, ou pelo menos a hipótese de uma possibilidade, de leitura dessas atitudes, ou de tradução dessas atitudes e mensuração. Então, dentro das abordagens clássicas, essas atitudes podem ser descobertas por estudos com escalas, né? Escalas do tipo Likert. Likert é o nome de um sociólogo que criou essas escalas. Eu acho que ele era sociólogo, acho que não era psicólogo social, não, mas depois a gente dá uma fuçada aí e descobre. Mas são escalas que provavelmente todos vocês já fizeram. Eu não peguei um modelo certinho de escala, mas peguei uma imagem bonitinha da internet e vocês já devem ter visto coisas assim, né? A escala Likert. Isso daqui é desses sites, provavelmente nesses sites de coisas de psicologia do trabalho, ou pelo menos de como você crescer na sua carreira e coisas do tipo. Então, olha como tá bonitinho, né? Então lá, escala de Likert. A ideia é medir atitudes e conhecer o grau de conformidade, né, ou de consistência das pessoas. Então vamos lá. Ela pode ser de 5 pontos ou pode ser de 7 pontos, né? Em geral ela funciona assim, ó lá, o discordo totalmente, o discordo, o não concordo nem discordo, o de acordo ou totalmente de acordo. Aqui tem as carinhas, né? Mas pode ser 1, 2, 3, 4, 5, ou pode ser -2, -1, 0, 1 e 2, né? E qual é a ideia? Você faz afirmações e a pessoa vai manifestando a sua discordância ou concordância e o grau, né? Então é uma certa forma de quantificação. E em geral nas instruções se pede que você responda sem pensar, lendo e respondendo, o mais espontâneo possível, porque parte-se do pressuposto de que é esse sentimento, né? Então aquilo que você sente é o que fala sobre as suas atitudes, tá? Isso teve um uso muito interessante, momento cultural, no estudo do Adorno e colaboradores sobre a personalidade autoritária, sobre a tentativa de descobrir potenciais fascistas ou não fascistas, né, nos Estados Unidos, ali pelos anos 40, e eles construíram uma escala F de fascismo mesmo. E então eles tem todo um estudo estatístico, eles vão elaborando frases, pegando características de discursos fascistas, né, de pessoas fascistas, e eles vão tentando achar coisas que não são tão diretas, porque se for direta, ninguém vai responder tão claramente. Hoje a gente vive isso de uma forma um pouco mais esdrúxula, então talvez alguém responda claramente que é racista, né? Mas nem sempre as pessoas querem assumir isso, então você não pode fazer uma escala em que você diz assim, eu acho o racismo bacana, né? E provavelmente vai ter um score baixo mesmo entre racistas. Então você precisa elaborar frases, né, indiretas em que você encontra uma correlação estatística grande e tudo mais, mas é isso vocês estudam, o povo de avaliação psicológica que entende disso muito melhor que eu.
Mas essa é a ideia, né, da possibilidade de mensuração dessas atitudes. Bom, então vamos lá. O que acontece? Né? Aqui eu já vou sintetizar bastante os argumentos deles. Ali dá uma ideia geral de como se pensa, né, as atitudes. E a teoria não vai muito além disso mesmo, tá? Tanto que eu tentei trazer outras coisas para formar uma teoria um pouco mais consistente junto a essas ideias, né? De atitudes, crenças e valores. Mas já em 1934, por exemplo, um autor chamado Lapierre mostrou que a correlação entre as atitudes e os comportamentos não necessariamente é alta. O Wicker, em 1969, fez um estudo, e aí eu estou só repassando, mostrando uma consistência de 15% entre atitudes e comportamentos, né, o que fez com que eles revissem a teoria. Mas o Lapierre fez algo interessante, ele telefona antes para diversos hotéis e pergunta se eles hospedariam um casal de chineses. Isso nos anos 30 nos Estados Unidos, havia uma xenofobia muito grande. E a maior parte deles responde que não. E depois ele vai com esses chineses para esses estabelecimentos, e eles são muito bem atendidos e recebidos. Então ele mostra que uma coisa é uma resposta e outra coisa é o comportamento. Né? Então, não necessariamente essas coisas têm uma correlação grande. O que acontece? Então vai haver, segundo os autores, aí um resgate desse conceito de atitudes. Esse povo adora essas letrinhas, né? E aí eu reproduzo aqui para vocês, mas eu não tenho essa intimidade toda, né? Com essa teoria e com essas ideias. Mas, por exemplo, eles vão resgatar, ou vão tentar dar uma consistência maior à teoria das atitudes com essa teoria ABC. ABC em inglês, né? Que é o affective emotional, ou seja, o emocional, né? Ou o afetivo, o behavioral, né? O comportamental, e o cognitive, ou cognitivo. Então, qual é a ideia aqui? Para conseguir uma consistência maior, essa a ideia unidimensional que eles chamam de atitude cai por terra. Então eles tentam mostrar que a atitude tem 3 dimensões, e eu já adiantei um pouco essa teoria antes, né, dizendo que ela tem um componente afetivo, que é a atitude enquanto tal, um componente cognitivo, que são as crenças, e o comportamental, que é como se manifesta isso. Né? Então, uma pessoa que tem uma atitude positiva, por exemplo, né, em relação, sei lá eu, né, a população negra. Então, essa pessoa vai se comportar de forma amigável, vai demonstrar isso e vai ter crenças positivas em relação à população negra ou ao grupo de pessoas negras, tá? Então, é como se esses 3 elementos se combinassem. Outra teoria que surge é essa Theory of Reasoned Action, ou seja, uma teoria da ação racionalizada, vamos dizer assim, em que essas atitudes vão ser trabalhadas junto a certas normas subjetivas. Então eu vou entendendo normas, como elas se constroem, e vou tentando relacionar as minhas atitudes às normas sobre as quais eu vivo, ou as quais eu acredito. E essa TPB, ou Theory of Planned Behavior, ou teoria do comportamento planejado, que é uma tentativa de autocontrole, né, quando isso é perceptível, tá? Então é uma mudança de atitude, digamos assim, a partir de um autocontrole do comportamento. De qualquer forma, é isso, não estudo essas teorias, né? A ideia não é a gente se aprofundar nelas, é bom vocês saberem que isso existe, é legal vocês saírem de uma aula de psicologia social sabendo pelo menos o que é atitude, porque é um conceito importante, mas essas teorias, de uma forma geral, vão ser criticadas, né, pela literatura mais recente, porque se fala que elas apresentam um aumento da correlação
entre atitudes e comportamento, né? Ou seja, os estudos a partir dessas teorias apresentam uma correlação maior entre atitudes e comportamentos, mas isso tem um custo teórico, né? O que eles querem dizer com isso? Primeiro, não se estudou o comportamento, né? O comportamento sai dos estudos empíricos e passou-se a estudar como as pessoas dizem que pretendem se comportar, né? Ou seja, não se estuda mais essa relação entre atitude e comportamento, mas entre a atitude e como as pessoas dizem que vão se comportar. Então, isso teoricamente traria uma precisão maior para esses estudos, mas, como dizem os autores, isso acaba se tornando um estudo circular, porque vira um estudo de atitudes e intenções, e não de atitudes e comportamento. E aí, entre atitudes e intenções, a correlação é grande, né? E aí o que eles estão dizendo? É claro que aumenta essa correlação. Então você tem uma consistência matemática, mas na verdade as pessoas só estão falando da mesma coisa em duas etapas, né? Ou seja, elas estão falando de como elas se sentem, como elas gostariam de se comportar, mas isso não fala muito sobre o comportamento delas. É incrível, né? Mas a gente faz essas coisas. E com isso acabam se afastando do conceito original. Já no caso das atribuições, né, um dos principais autores é o Heidegger, e a gente não vai falar muito, mas a ideia é então como é que as pessoas explicam as coisas a partir de como elas veem o mundo e avaliam o mundo, né? Então, para ele, o processo de atribuição é resultado de um desejo fundamental do indivíduo pela predizibilidade, não sei se a tradução é essa, mas foi como eu consegui traduzir aqui, a fim de ter algum controle sobre os eventos do mundo externo, né? Então, quando se fala dessa relação entre a atitude e a atribuição, a explicação na teoria mais tradicional fica no desejo fundamental do indivíduo de poder predizer alguma coisa e controlar o mundo externo, né? Então o indivíduo fica, a imagem do indivíduo é de um processador de informação, né? É muito interessante a expressão que os autores usam, né, em inglês, que é self-service bias. Esse bias é um viés, é uma interferência, né? E eles dizem essa forma de definir as coisas é como se tivesse um monte de interferência, né, nessa pesquisa, e o que dá para ter um self-service. Então eu posso ir me servindo, né, das minhas questões para poder explicar o mundo, né? Ou seja, não faz muito sentido para eles. Então, quais são os pressupostos das abordagens hegemônicas? Eles demonstram, né, ali uma certa inconsistência, ou eles apresentam essas ideias e vão tentar mostrar quais são esses pressupostos de uma forma geral. Primeiro, é a ênfase no indivíduo, em sua atividade mental interna, em como ele ou ela avalia ou explica o fenômeno no mundo social externo. Basicamente é o individualismo que a gente vem criticando, né? O psicologismo é um dos grandes pressupostos das teorias hegemônicas, né? Isso aqui vocês vão se lembrar, lembram que eu falei aquela coisa meio espiral, vão se lembrar do texto dos Spinks, né? Então, o outro pressuposto é de que a linguagem é uma representação do que ocorre em algum lugar e a comunicação dessa representação para outros, né? Então, um viés, eu estou traduzindo bias por viés, né? Ou seja, uma forma de olhar para o mundo sem grande objetividade assume o papel do mundo verdadeiro, que vai poder ser explicado. Então, é uma visão, obviamente, eles partem de uma visão mais voltada para a virada linguística, né, que a gente já estudou, e aí eles estão criticando tanto o psicologismo quanto o representacionismo, que a gente já viu, né? E o indivíduo e o mundo social são reinos separados de atividades. E o fenômeno social e o indivíduo são independentes, como se um não interferisse no outro. Então eu estou vivendo minha vida aqui, a sociedade está acontecendo e eu consigo estudar como é que eu concebo a sociedade, como é que a sociedade funciona assim em mim, né?
Ou seja, o estímulo social é diferente do estímulo sensorial. E aí que, de novo, eu lembro a vocês o materialismo histórico e o construcionismo que estão dizendo que a minha sensação, a minha forma de olhar para o mundo, de ouvir o mundo, já tem a ver com toda uma construção social, tá? Obviamente eles estão sintetizando aqui o que a teoria das atitudes e das atribuições traz como pressupostos para poder criticá-los e tentar trazer uma proposta de reflexão sobre atitudes e atribuições dentro de uma abordagem crítica. Então vou parar esse vídeo por aqui, que é a primeira parte, e já já a gente segue.